De volta com o programa De Frente com a Verdade, agradecendo a Deus pela sua vida, você que é ministro da nossa Convenção Comadésima ou membro de uma das nossas igrejas no Maranhão, em qualquer parte dos vários estados do Brasil, onde temos igrejas sedes, filiais da nossa Convenção Comadésima. Você também que é de outro ministério, de outra igreja evangélica ou de outra convenção, mas que nos assiste, obrigado, compartilhe o nosso programa, deixe seus comentários. É muito bom saber que aí do outro lado você tem nos assistido e tem também, é claro, compartilhado esse projeto com outras pessoas que têm o intuito maior de levar conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus, com discussões, em especial discussões de ordem teológica. Aqui ali a gente traz um problema de ordem social, mas em linhas gerais a gente tem tentado trabalhar as correntes doutrinárias, discutindo assuntos bíblicos e sempre com a participação de pessoas muito bem preparadas para falar sobre esse tema. O programa de hoje a gente está conversando aqui com o pastor Carlão, o pastor Carlos Oliveira, ele que é de São Paulo, está em Imperatriz esses dias, participando também como ministrante do curso Item, que é um curso teológico que dá na cidade de Imperatriz, um curso de teologia, e o diretor desse curso, um dos diretores, é o pastor Fábio Nascimento, que também está conosco em outras oportunidades, já tem participado tanto do programa De Frente com a Verdade, como do programa Líder em Debate, na Rádio Líder FM, e eu fico muito feliz por estar recebendo esses homens de Deus aqui no nosso programa. O tema de hoje, como você percebeu aí no primeiro bloco, é um tema que traz algumas controvérsias. Aqui mesmo os dois debatedores já em alguns pontos divergiram em suas opiniões sobre a questão do ministério profético, sobre a validade desse ministério profético nos dias atuais, e também a gente vai tratar, foi apenas pincelado no primeiro bloco, a questão do dom de profecia e falar aí sobre a banalização desse dom de profecia nos dias atuais. Mas antes de falar sobre os problemas, sobre a banalização e por que tanta gente às vezes tem, inclusive, frustrado os sonhos de outras pessoas em decorrência de algumas profecias ou profetadas, eu quero falar sobre a questão do cessacionismo. O pastor Carlos, embora ele seja de uma visão reformada, não é de uma visão cessacionista, né, pastor Carlos? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e o que dizer do cessacionismo na questão profética. Não, eu não sou adepto a essa teologia do cessacionismo. Eu defendo a ideia de que os dons do Espírito são atuantes e necessários à igreja. É claro que na igreja reformada se há uma ênfase maior na questão. A gente observa, principalmente nas igrejas batistas tradicionais, filiada à Convenção Batista Brasileira, por exemplo, que elas são igrejas mais, digamos, pautada na palavra, de fato, aquela igreja mais reformada propriamente dita, como a igreja presbiteriana e a própria igreja luterana, enfim. Mas eu não defendo essa ideia, eu não creio nisso, porque se são ferramentas, se é um ferramental que trouxe o crescimento, é uma questão lógica e até de soberania. Um veículo, por exemplo, ele tem lá o seu engenheiro, faz o projeto, o protótipo, e ele termina aquele veículo. Ele usou o ferramental para concluir, para formar aquele veículo. Se ele depois de concluído o seu trabalho, depois de concluído o projeto do veículo, pegar o seu ferramental e guardar e não utilizar mais, no dia que houver uma necessidade de manutenção naquele veículo, ele não tem ferramental. Eu encaro aos dons do mesmo modo. Deus concedeu os dons à igreja, distribuiu os dons, o carisma à igreja, esse ferramental indispensável, e com esse ferramental, com essa manifestação do Espírito Santo de Deus, houve um crescimento grandiosíssimo com relação à palavra de Deus, a pessoas que aceitaram a fé cristã, porque o cristianismo, vamos comparar com os dias de hoje, nós podemos citar qualquer seita por aí,
ou na verdade qualquer religião, e nós cristãos a taxamos como seita. O cristianismo, no primeiro século cristão, era do mesmo modo. A seita dos judeus, como por exemplo, como os essênios, os herodianos, os zelotes, enfim. Eu acredito que a manutenção dos dons, a permanência deles, são fundamentais. E em função deles serem o ferramental utilizado e disponibilizado de Deus a nós para o crescimento da igreja que eu falo aqui aos irmãos, não é a igreja institucional, não a igreja templo, não a igreja prédio, não a igreja escondida, protegida, com um teto sólido. Eu não digo dessa igreja, eu digo a igreja como um corpo, como carta, como ser, como humana, a igreja orgânica nesse sentido. Nesse sentido, o dom é fundamental. Porque quando eu faço uso dessa ferramenta, quando eu faço uso desse ferramental que Deus me concedeu, eu consigo, através dessas mesmas ferramentas, levar a palavra de Deus e o Espírito Santo convencer aquela pessoa da verdade. Então eu não posso defender algo, e como eu disse, até por uma questão de soberania de Deus, porque é Deus quem deu, é Deus que decide todas as coisas, e não sou eu que vou com a afirmativa de soberania, que vou entender como que é soberano é aquilo que eu acho que é soberano. Não. Soberania de Deus é a própria soberania de Deus de entender que Deus pode fazer todas as coisas. Eu não posso sistematizar. Eu não posso criar um livro de 1000 páginas e sistematizar, esquadrinhar e entender que aquilo é o correto. É claro que eu, como calvinista, defendo e sou calvinista de 5 pontos, não de 4 pontos, como o almiridianismo e como alguns calvinistas dizem ser calvinistas, mas na verdade não são, porque são só de 4 pontos. Eles se enrolam um pouco na questão da eleição, que os arminianos se enrolam também quando falam de eleição e predestinação separadamente, sendo que são coisas únicas. Então eu acredito que existem, eu defendo os dons espirituais, eu dou glórias a Deus por saber que possuo dons do Espírito e glorifico a Deus porque as pessoas têm à disposição esses dons. As filhas de Filipe, em Atos 21, profetizaram. E é algo atual, é algo, se a gente for comparar pelo contexto bíblico, é algo atual. Nós não estamos falando, por exemplo, o pastor Fagner no primeiro bloco nos trouxe algumas citações de personagens veterotestamentários. Eu estou falando de uma pessoa das 4 filhas de Filipe que é atual, é do Novo Testamento, e que profetizaram. Então nós temos que defender isso. E não maquiar, não colocar Deus numa gaveta e acreditar que as manifestações dos dons se encerraram, que não há mais e que não é necessário. É necessário, a igreja está aqui e é necessário. Muito bem, eu quero voltar aqui agora com o pastor Fagner. A gente, no início desse bloco, comentou um pouquinho sobre a questão da banalização do dom profético, né? Não do ministério profético, mas do dom da profecia. Como é que o senhor entende isso, pastor? E por que, infelizmente, a gente tem visto tanta coisa negativa no que diz respeito à profecia, de forma que hoje há um ceticismo muito grande até mesmo em relação a ela. Muita gente já não acredita mais em profecia, por causa de más pessoas ou pessoas mal intencionadas que acabam trazendo profecias que na verdade nunca existiram, nunca foram ditas do coração de Deus para transmitir ao coração do povo. E de uma outra forma também eu vejo um outro problema, é que existem muitas igrejas, e aqui é claro não vou fazer referências nem nome a elas, o programa não tem esse objetivo, mas que infelizmente, pastor Fagner, determinadas igrejas onde ali existe alguém que é muito usado no dom de profecia, acaba chamando mais a atenção daquelas igrejas onde dá muito mais importância à palavra. Muita gente chega lá porque quer ouvir a profecia. Então, pastor, ora aqui por mim para ver o que Deus tem para falar. Isso acaba banalizando demais a coisa, né, pastor? Com certeza. Esse assunto é muito amplo. Eu, recentemente, Deus me deu uma direção e eu fiz um mês todo na igreja com os irmãos. Eu estabeleci os segredos do profético e passamos um mês estudando sobre isso. E para minha alegria eu tive um público expressivo. E no último dia que eu ministrei sobre o tema, é um curso mesmo, inclusive isso virou até uma apostila, quem se interessar depois, você pode me procurar que a gente estará
lhe abençoando com esse material, com um valor bem irrisório. E uma velhinha já de mais de 80 anos me chamou. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Eu fiquei muito empolgado, imaginava que era uma outra coisa. E ela olhou para mim assim e falou: pastor, eu tenho 55 anos de crente. Então, eu queria dizer para o senhor que eu nunca tinha aprendido tanto como aprendi nesses dias sobre este assunto. Então, o principal fator das pessoas estarem feridas, doentes, emocionalmente, muitos não querem mais nem saber da igreja, e outros que vivem atrás dessas revelações, que é mais a grande maioria é adivinhação, porque tem técnica para isso, para adivinhar as coisas, tem técnica. É muito fácil. Eu não vou nem dizer eu nem vou dizer o nome dos livros que ensina a técnica de adivinhar, para não causar um problema aí. Daqui a pouco vai ter um monte de gente lendo para adivinhar as coisas. Mas tem técnica para isso, para adivinhar. Mas ministério profético é coisa séria, profecia é coisa séria. Então, nós deixamos claro, eu tentei explicar a questão de níveis, né? Eu falei, olha, quando alguém chega num ambiente que foi criado, e aquela atmosfera espiritual forte, todos profetizam. É o primeiro nível. Segundo nível, a pessoa que orou, buscou em oração, ela tem um dom de profecia. A palavra de Deus não deixa bem claro isso aí. E o terceiro nível, aquele que realmente tem um ofício de profeta, tem uma palavra de alinhamento. Então, a gente precisa entender, e nesse programa, que um dos pontos do dever das pessoas é julgar a profecia. Um dever de todo homem de Deus julgar a profecia. É bíblico. Vamos ler o texto? A carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, um dos pontos é porque as pessoas elas estão ouvindo muita coisa, mas elas não vão na palavra. A revelação, a profecia, na realidade, é a palavra de Deus trazida ao nosso coração para nos dar um alinhamento, um direcionamento, um destino profético, para nos ativar a nossa vida, para alinhar a vida das pessoas. Esse é o objetivo da palavra de Deus: edificar, consolar e, aquela palavra que nós acabamos de falar, exortar. Essa palavra exortar, ela tem sido muito confundida, doutor Lodan e doutor mestre pastor Carlos, nos dias atuais. E voltando na pergunta, por que tanto problema? Porque pessoas que não têm autoridade e nem ofício, porque para se ter autoridade precisa estar debaixo de autoridade. Pessoas que não têm autoridade querem exortar as pessoas, e o próprio texto, se você pegar a palavra parácrasis no grego, exortar significa encorajar. Quer dizer, se eu tenho uma palavra para uma pessoa, mesmo que Deus me revele ou fale comigo, para trazer um alinhamento para um irmão meu, não é para levar a medo. Tudo aquilo que te leva a medo, tudo aquilo que te deixa triste, angustiado, eu não creio que é de Deus, irmão. Deus jamais vai te provocar medo. Deus jamais vai vir numa palavra de profecia para a tua vida, dizer que teu carro vai explodir daqui a pouco. Eu não creio nisso. Eu tenho plena certeza que Deus vai te colocar no leito da enfermidade, porque não fez isso ou aquilo. E a pessoa vai ficar ali tormentada agora, vai ficar ali chorando, com medo. Deus não vai trazer medo, Deus vai trazer alinhamento. Então a palavra de Deus, até para essas pessoas que fazem isso, pelo amor de Deus, se alinha a palavra. Parem com isso, com muito amor. Se você vai exortar alguém, até gente que é pastor, que tem autoridade para isso, porque a pessoa que tem autoridade para exortar alguém na congregação é o pastor da congregação, não a pessoa que tem uma revelação. Eu vi teu pecado. Não. E até se você for tocar nesse assunto, se Deus te mostrou em sonho, não sei, você tem que ter amor. A carta de Paulo aos Coríntios fala, primeiro ponto, amor. Esse tema nos remete ao amor. É amor de Deus. Então, para exortar uma pessoa, eu preciso entender bem claro essa palavra. No contexto, a palavra exortar aqui, no profético, é encorajar, consolar e edificar. Então, eu tenho que ter uma palavra de profecia para esse sentido, mesmo que a pessoa esteja errada.
Eu tenho plena convicção. Deus jamais vai chegar. Deus mandou dizer que você vai para o inferno amanhã. Eu creio nisso. E se eu te digo que amanhã você vai fazer uma viagem, seu carro vai explodir e morrer todo mundo, eu acredito nisso. Eu não acredito. Pastor Carlos, eu sei que esse assunto é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Mas certa vez eu ouvi voltando aqui para os nossos telespectadores, eu ouvi um certo pregador, um certo amigo pastor, dizer o seguinte, que pior, não sei se dá para dimensionar isso, mas pior do que você não falar o que Deus mandou falar é você falar o que Ele não disse. Ou seja, entregar algo que Deus nunca disse. Uma profecia que não teve a anuência, ou que não teve uma liberação do céu, ela pode ter um prejuízo muito grande na vida de uma pessoa, né? Eu digo não no sentido espiritual em si da palavra, mas de muitas pessoas que às vezes se agarram com aquela palavra profética, achando que foi Deus que disse, quando Deus não disse nada, e muitas pessoas têm tido futuros frustrados. Quer ver uma coisa, pastor, que eu vejo infelizmente acontecer no meio das nossas igrejas, e que na maioria das vezes, eu não vou dizer que todas são erradas, mas que na maioria das vezes são furadas. Profecia de casamento. Já viu alguma dessa? Já, algumas vezes. E aí, pastor? Tem sido banalizado muita coisa, né, nas igrejas. O dom da profecia, infelizmente, que é um dom real, que é um dom que existe, mas existe muita gente se aproveitando de má fé disso para poder recorrer a artifícios humanos, auferir situações vantajosas e acabar prejudicando muita gente, né, pastor? É complicado, pastor Loran. Eu, em programas anteriores aqui, falei sobre a questão do mercado gospel. E na prateleira desse mercado, o produto profecia é o mais adquirido. Todos estão comprando, ou a sua maioria está comprando esse produto, vamos dizer assim. Há muito tempo atrás, eu acho que em 2004 ou 2005, eu lembro perfeitamente, no Congresso da Mocidade, Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, fui num ginásio lá em São Paulo, e eu lembro de uma frase que o pastor João Barbosa disse, que fala o seguinte, que Deus não ilude ninguém. E em cima dessa palavra, dessa frase da pergunta que o pastor me fez, eu falo novamente de uma questão que é muito utilizada no meio pentecostal, que é a questão da experiência. Quando eu tenho uma experiência, uma determinada experiência, e eu quero, de qualquer forma, aplicar aquela minha experiência ao contexto bíblico, ao invés do contrário. Ao invés de eu aplicar o que a Bíblia está dizendo com relação à minha experiência para avaliar a minha experiência à luz da Bíblia, eu faço ao contrário. Eu quero acoplar a minha experiência, eu quero acrescer a Bíblia com a minha experiência. E diante disso as pessoas recorrem à questão da profecia, que é aquilo que eu falei em blocos anteriores, daquela manifestação imediata que a pessoa recebe uma revelação, uma visão, ou no falar, ou de alguma maneira poderosa, mística, e ela entrega uma determinada profecia àquela pessoa, e aquela pessoa se sente satisfeita com aquela profecia. E a banalização, ela reside justamente na questão da ênfase maior à profecia do que a palavra pregada propriamente dita. A pessoa, ela consegue se manifestar positivamente em 5 palavras em línguas e uma na sua língua original, do que uma mensagem em 30 minutos na sua língua original. Isso é uma questão de formação. O bojo da formação religiosa, pelo menos na nossa cultura brasileira, o bojo dessa sociedade está pautado nisso. E é difícil mudar. Se é que é possível mudar. Então, a banalização ela é evidente. Hoje, qualquer pessoa, ela entende que tem a autonomia de profetizar qualquer coisa, sem a responsabilidade do que aquilo que ela está falando ela vai prestar conta. E também, como eu disse, isso não é de estranhar ou de causar estranheza. Eu entendo isso como normal, porque nós estamos caminhando para o fim. Caminhando para o final. E eu, já aproveitando o ensejo, não sou dispensacionalista também. Mas nós estamos caminhando para um final. Há um final iminente. O grande percalço que existe é que as pessoas elas não querem, elas não têm o desejo de mudar esse quadro.
Vamos pegar uma situação atual. Eu até falei com um amigo de Angola, recentemente, foi semana passada, e nós estávamos conversando essa questão de pandemia. E tanto lá na Angola, como aqui no Brasil, ele me falou, lá acontece o que está acontecendo aqui, uma questão de que tudo agora é evidências de que uma nova pandemia está para surgir. Aqui no Brasil, os irmãos aqui, aqueles que nos assistem, já com certeza já viram no seu WhatsApp, no seu Facebook, algumas gravações de alguns pregadores, missionários, pastores, enfim, profetizando que em breve uma nova pandemia pior que essa vai surgir. Que Deus estava mostrando, que Deus estava revelando, que vai surgir uma nova pandemia e que vai matar mais pessoas ainda. Eu, crítico e racional, como sempre procurei ser quando eu escuto essas coisas, eu conversando com esse meu amigo de Angola, falei para ele que há uma mania de fim. Tudo é fim. Cristo está às portas. Cristo já vai voltar. Cristo já está a caminho. Cristo já está a caminho desde a fundação do mundo. Porque, como eu falei em programas anteriores, eu não acredito num teísmo aberto que entende que Deus não sabe nem o que vai acontecer no próximo minuto, porque ele é mutável, pode se mudar. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus já desenhou todo o processo. Mas as pessoas, elas dominadas por, vamos dizer, para querer agradar de fato, é um mercado, é um produto e é comprado. Então, como ele é comprado e bem vendido, as pessoas querem mais, querem mais e querem mais. Elas não querem se libertar disso. Às vezes o pastor, o ensinador, o líder, o presidente, ele quer trazer uma mensagem mais racional, mais centrada. E as pessoas, elas não querem saber. A gente pega evidências numa escola bíblica e num culto de ensino. É feio, é ridículo até. Porque há uma discrepância muito grande de interesse. É visível. Não é algo escondido, é algo tão visível que chega a ser feio, ridículo. E tem causado prejuízos enormes à igreja, porque os irmãos se frustram, principalmente com essa questão de casamento. Eu já ouvi várias vezes. Eu não sou casado, por exemplo, eu já ouvi várias vezes. Cura. A pessoa, ela toma lá insulina a vida toda. E de repente alguém aparece e diz para ela, em nome do Senhor, que ela não deve mais aplicar a insulina, porque o Senhor está tirando aquela insulina. A pessoa quase morreu, pastor Luan, com a glicose lá no pico. Ou vice-versa. Então, é uma irresponsabilidade consciente das pessoas que fazem uso errado do dom da profecia, se é que isso é dom, porque para mim não é. Isso não é dom e nem ministério profético. Então, causa grandes problemas. Sorte, hein? Causa situações de morte. Então, se nós não nos atermos, embora, como eu disse também, é uma questão que está no bojo, vem da origem e não se evoluiu, mas eu não posso me inserir na multidão. Eu tenho que ser eu tenho que ser diferente. Eu tenho que defender posicionamentos. Eu tenho que defender ideias cristocêntricas. Eu não conheço tudo, eu não sei tudo, eu não detenho tudo. Mas o fato de eu ser irresponsável é algo consciente e que traz danos irreversíveis à igreja. Pessoas deixam de ir para a igreja. Quantas profecias sobre a vinda de Cristo, datas marcadas e pessoas morreram. Nos Estados Unidos teve confinamento, a casa explodiu, morreu todo mundo. Então nós temos que nos ater, nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente fala. Bem, a gente já está indo praticamente para a finalização do nosso programa. Eu quero ouvir ainda o pastor Fagner. O senhor quer comentar algo a esse respeito ainda, né? Então, de tudo que a gente falou, o ministério profético, pastor Carlos, ele é muito sem compreensão nos dias atuais ainda, infelizmente, né? E aquela pessoa que só fica revelando a vida dos outros, eu não considero.
chamasse como um profeta, como você acabou de falar, né? O senhor falou agora há pouco, o senhor estava só lembrando aqui, o senhor falou agora há pouco sobre a questão de livros que ensinam as pessoas até a adivinhar, né, e tudo mais. Técnicas. Mas hoje, na verdade, através das redes sociais, é possível você saber Sim. a vida da pessoa inteira. Sim. Então, nem mais artifício de livros, de técnicas é preciso. Basta você pegar um celularzinho ali, vai na rede social da pessoa, se brincar, mostra até o CPF dela e se torna, como eu disse, muito fácil manipular as pessoas. Muitos usam isso, E né? aí, pastor, eu quero aproveitar também, é claro... Até câmeras, né, pastor Lula? Tem câmeras que te dá na tua face o teu nível emocional, as câmeras. Sem né? querer cortar o seu raciocínio, o senhor pode completar a sua fala, mas já jogando também para o senhor a pergunta é o seguinte: o senhor falou que nós precisamos, e isso é bíblico, julgar a profecia. Como alguém que está lá no banco da igreja, que recebe uma palavra profética, que às vezes não tem esse aprofundamento da palavra de um estudante, de alguém que tem uma maturidade cristã, digamos assim, como é que ela, mesmo na simplicidade dela e sem a profundidade do conhecimento bíblico, como é que ela pode julgar se essa profecia é real, se essa profecia não é real? O que fazer na prática, pastor? Você citou um ponto muito importante com relação a profetizar casamento, né? Colocou bem no início da fala do pastor Carlos. Então, toda profecia que não está de acordo com a palavra, que rompe os princípios da palavra de Deus, já é uma base para você ter ali já uma direção e saber que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela sendo espiritual, ela vai perceber que aquela pessoa que liberou aquela profecia, vou nem chamar de profeta, aquela profecia, não está de acordo com a palavra de Deus, porque, como o irmão falou agora há pouco, né, pastor Carlos, pessoas que andam profetizando nas igrejas, olha, agora vai vir a nova pandemia, então, a gente já dá para perceber que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, para a gente julgar uma profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, como eu falei, pessoas que só andam revelando a vida dos outros, é muito complicado. A palavra de Deus sempre ela vai nos levar para uma luz, uma direção, um alinhamento, uma edificação, um consolo, um encorajamento. Então, uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela consegue. Não precisa ser tão culto, estudar nas maiores escolas de teologia do mundo. Não. O Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, ele te dá o discernimento, até um dos 7 Espíritos de Deus em Isaías capítulo 11, né? Mas um outro ponto também, que eu poderia colocar aqui, com relação ao profético, ao mistério, quem está sendo glorificado naquela profecia, né? Porque não é para a glória do profeta, não é para a glória de ninguém. Tudo tem que ser para a glória de Deus. É bíblico. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina que tudo tem que ser para a glória do Senhor. Um outro ponto que eu oriento também às pessoas, nós já estamos chegando já no fim, não vai dar da gente falar muito, é também saber a origem dessa pessoa, a origem dela. A gente acabou de falar. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro que se diz profeta, ele tem que ter sacerdote. Essas pessoas que andam viajando por aí, revelando, profetizando, tem que ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque dependendo do que ela seja, ou é ou não é, pode trazer sérios problemas, tanto espiritual e emocional, para aquela vida que está recebendo daquela pessoa. Então, se eu não estou debaixo de cobertura, talvez essa pessoa está se relacionando não com um profeta, mas talvez com um bruxo. Com um bruxo, porque a pessoa que não tem líder, um homem que se diz ser de Deus, não tem líder, não tem sacerdote, é complicado. Estamos aqui. Se eu chegar em qualquer lugar do mundo e perguntar quem é o meu pastor, dizer que é o meu pastor, o pastor Carlos, tem pastor. Outro dia até foi engraçado, nós estávamos numa situação e um colega mencionou o nome do pastor dele num lugar que eu estava. E eu, esse pastor eu conheço, é o pastor de um amigo meu, o pastor do pastor Carlos. Pastor Carlos, é seu pastor? Estou elogiando ele aqui. Então isso é muito poderoso, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então esse ministério profético, nós precisamos entender que
Os profetas, eles vão trazer o espírito da palavra. O profeta, ele traz o espírito da palavra. O rema, ele vai indicar o caminho da igreja. Ele vai direcionar a igreja, o corpo de Cristo. Jamais trazer confusão no meio do arraial. Jamais trazer uma palavra de profecia. Quantas coisas a gente já vimos nos nossos dias, pessoas que levaram uma palavra no meio da congregação, causou um impacto, um problema gravíssimo. O pastor, às vezes, desfazer aquilo é bem complicado. Mas é isso, pastor Fagner, a gente já está com o nosso tempo já basicamente estourado. Eu quero aqui agradecer aos nossos debatedores, pastor Carlos Oliveira. Obrigado pelo tempo cedido aqui no programa. Vou deixar um minutinho aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, pastor Loran. Eu me sinto lisonjeado de poder estar aqui juntamente com o pastor Fagner, o senhor. É uma referência para nós, mais jovens, embora a gente tenha aqui quase a mesma idade aqui, todos. Como sempre eu menciono, sempre estou à disposição e sempre que estiver em Imperatriz, agora a gente tem um contato, e sempre que estiver precisando da gente para tomar um café, para falar de Deus, para dar risada, sou cabeça aberta, como todos os irmãos aqui Então a gente consegue ter uma relação educada, interessante, bíblica, cristocêntrica, cristã. Estou à disposição, eu fico muito feliz de poder rever. Há pouco tempo estive aqui, já retornei, espero retornar mais vezes. Tem alguns projetos para o próximo ano que, se acontecerem, vai ficar um pouco complicado de eu estar aqui em outras oportunidades, mas antes de isso acontecer, eu vou voltar em Imperatriz, processo de talvez mudança do país, não sei. E dou glória a Deus, glorifico a Deus pela sua pessoa, sua humildade, seu preparo, seu conhecimento. Recentemente, a sua ministração no evento que teve aqui com relação à questão pentecostal, da sua teologia, eu assisti, foi muito legal, gostei bastante, fico muito feliz da sua defesa. Foi lido Daniel, se eu não me engano, né? Naquela pregação, eu gostei bastante. Eu acompanho seu ministério lá em São Paulo, acompanho seu programa, assisto, gostei bastante de conhecê-lo. E o pastor Fagner, como eu sempre digo, a primeira imagem do pastor Fagner foi no aeroporto, em março, uma chuva tremenda e eu com um sono terrível. E aí aparece lá o pastor Fagner, nunca tinha visto na vida, e se tornou esse parceiro, esse irmão, esse companheiro, uma pessoa que eu consigo e tenho a liberdade de me confessar, vamos dizer assim, de apresentar meus medos, meus temores e me dar uma direção. Então, louvo a Deus pela vida de todos vocês e, como disse, estou à disposição e sempre que precisar estamos aqui. Obrigado, pastor Fagner, mais uma vez pela sua participação. Eu quero agradecer, pastor Loran Lins, você, nosso amigo, nossa referência, a todos os amados ouvintes, telespectadores deste programa de TV, como a Desma, nossos presidentes, pastor Cavalcante, obrigado, pastor Raul, confia em nós, pastor Carlos, um amigo, né? Também o pastor Ivanderlei Cabô, o W. Gomes, né? Pastor W. Gomes, chefe W. Gomes, conhecido no meio dos amigos, chefe, ele que cuida do nosso estilo. Então são pessoas especiais, pastor Carlos, vocês viram aqui, uma potência. Também o W. Gomes nos trouxe um ótimo programa. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que sempre confia em mim, minhas filhas, a Rebeca, a Maria, a Elizabeth, a missionária Lucileide, a Igreja Tabernáculo Celestial, o Item, todos os irmãos, e dizer para vocês que a profecia ela traz liberdade. E eu creio que o conhecimento profundo do profético vai trazer para a nossa vida uma vida de abundância, uma vida de bênção, sem medos, sem temores. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, e sempre é bom estar aqui com você, pastor Luan Lins, e nosso querido amigo Jeftec é um parceiro. Obrigado, pastores. Obrigado a você que nos acompanhou com esse programa. Aproveite para deixar seus comentários, compartilhar
em suas redes sociais também o programa que vai ao ar aqui pelas redes sociais da TV Comadésima, um programa de Frente com a Verdade, e outros programas também, como o programa Comadésima em Ação. Deus abençoe a vida do nosso presidente, deputado estadual, pastor José Alves Cavalcante, que tem acreditado e investido nesse processo de comunicação e na Secretaria de Comunicação da nossa TV Comadésima. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo De Frente com a Verdade, se assim Deus permitir. A paz do Senhor. Glória a Deus.